Bonjour, mes amis! Meu nome é Conrado Vieira e hoje nós vamos conversar sobre mais uma notícia. Não é uma notícia muito boa, mas está diretamente relacionado com a parte de food safety. Então já começa com essa imagem bem impactante, né? Foram colocadas algumas cruzes na frente de uma empresa de fabricante de pizza lá na França, né? No norte da França, que é uma empresa da marca da Nestlé. Então, o que que aconteceu, né? Então, eu vou pegar as reportagens lá do site da França, que estão mais atualizadas e também com informações mais precisas. Então, no segundo jornal Le Monde, está falando, né, que foi fechada uma fábrica da Nestlé, dessa marca Buitoni, que é uma marca de pizza, é bem famosa lá na França, e é uma marca que faz parte do grupo da Nestlé. Então, foi fechada essa empresa por questões de contaminação de produto, nesse caso da pizza. Isso aconteceu já tem bastante tempo, mas agora foi feito por decisão da própria Nestlé fechar a fábrica como um todo. Então, essa decisão foi tomada agora dia 30 de março, tá? E o que que vem falando então nessa reportagem do Le Monde? Que foi no dia 18 de março de 2022, então tem praticamente um ano, é, uma usina, né, uma fábrica da Nestlé, na cidade de Condry, no norte da França, foi fechada em suas atividades. E quais são por que que foi fechada, por que que teve esse problema lá, né? Então, tem quase um ano, e aí fala que foi fabricado, né, algumas pizzas em que foram detectadas a presença de E. coli, da Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas que nesse caso estava contaminando a pizza, né? E aí foram indiciados o pessoal de gestão da qualidade e também os diretores dessa fábrica por homicídio involuntário, né? Sem a intenção de matar, por causa da morte ocasionada por liberação de lotes de pizza contaminados. Em outra reportagem, está um pouco mais completa, do Le Parisien, está falando aí que a Nestlé, nessa fábrica da marca Buitoni, estava liberando pizzas contaminadas com essa bactéria, com a E. coli, e também foram investigados outros casos relacionados dentro dessa fábrica, né? Então, a hipótese é que houvesse uma contaminação que depois foi confirmada da presença de E. coli, nesse caso, E. coli das variantes da stack, eu já vou explicar para frente para vocês o que significa, né, dentro dessas pizzas. Depois de uma inspeção, né, então houve esses relatos, a questão dos órgãos regulatórios de condição higiênico-sanitária, né, como se fosse aqui no Brasil, a Anvisa, o MAPA, fizeram uma investigação na empresa, encontraram a presença de roedores, então circulando dentro da empresa. Olha como essa questão do food safety, quanto é importante o controle de pragas, né? Então, isso foi uma negligência muito grande por parte da Nestlé. A presença também de mofo e também de ferrugem. Então, nesse caso, as instalações da indústria não estavam sendo bem cuidadas, equipamentos antigos, partes enferrujadas, tudo isso faz parte da produção segura de alimentos dentro do conteúdo Food Safety que você acompanha aqui no canal. Aproveita, e se você não é inscrito, para se inscrever, deixa o like, isso acaba impulsionando aqui o conteúdo, incentivando outras pessoas para que possam ver também e ficar por dentro desse tipo de conteúdo da indústria de alimentos. Também é uma forma de me incentivar e ajudar aqui o canal a crescer. Aproveita para ativar o sininho. E se você não me segue lá no Instagram, Conrado Vieira, você vai ter mais informações e também eu posto bastante coisa do meu dia a dia. Também foi encontrado, né, graxa e óleo acumuladas no sistema de ventilação da indústria. Isso também não é permitido, né, porque vai dispersar toda essa contaminação por toda a indústria. E uma coisa que eu achei bem interessante, né, que aqui no Brasil poderia ser adotado como uma boa prática para o consumidor, é que nos supermercados onde houvesse a presença daquela marca, são colocados, né, avisos, então tá aí rapel do produto, falando que você pode comprar, né, mas tem que observar qual é o produto, quais são os sabores e quais são os lotes. Porque eventualmente pode ter ali, né, o certo do supermercado é retirar, mas eventualmente pode ter ali um produto nesses lotes de contaminação que devem ser recolhidos. E também para você saber que os produtos que estão ali não fazem parte desse lote, também é uma forma de você comprar de forma mais segura.
mas é um mecanismo muito mais transparente que a gente tem aqui no Brasil. Recentemente, então, a gente teve o caso da marca Fugini, onde teve contaminação de extrato de tomate, de mostarda, mas principalmente da maionese, porque eles usaram ouro vencido na fabricação, o que é proibido, né? A gente não teve nenhum relato aí de surto de contaminação, de pessoas que adoeceram ou evoluíram para óbito, mas houve essa grande repercussão aqui no Brasil, então eu acho que seria uma boa prática a gente ter esse tipo de aviso aqui no Brasil. Seria muito interessante, porque traz uma segurança muito maior para a marca e também para o consumidor. É um bom modelo que nós poderíamos copiar. E quem é essa E. coli, né? Então, qual é? Então, é uma bactéria, ela é muito comum, encontrada no nosso trato intestinal, então todo mamífero contém essa bactéria. Ela é importante para a gente porque ela ajuda a regular a microbiota do nosso intestino, combater outros micro-organismos que podem ser patogênicos, produz vitaminas, enzimas que são importantes para a gente. E de forma geral, então, é uma bactéria muito importante. Vocês podem ver ela, uma célula um pouquinho mais comprida, então, a gente tem do lado esquerdo essa imagem do microscópio, várias células de E. coli, né, acumuladas ali. E do lado direito você consegue ver uma microscopia um pouco mais diferente, a E. coli com esses filamentos, que a gente chama de flagelo. Então, ela tem essa mobilidade, ela consegue nadar de um lugar para o outro dentro, né, de uma matriz, se ela estiver na água, no alimento, dentro de uma indústria de alimentos. Então, é uma bactéria que a gente tem que controlar bastante. E se eu encontrei, né, a E. coli presente em um alimento, em uma superfície, nesse caso, né, presente na pizza produzida por essa marca francesa, né, pela essa fábrica da Nestlé, quer dizer que ele teve contato com fezes de algum mamífero. Então, eventualmente, a gente pode ter outros tipos de contaminação e aí fazer com que aquele alimento esteja contaminado por outros patógenos, parasitas, outros vírus. Então, ela funciona muito bem como um bioindicador que a gente pode utilizar para o controle da qualidade. E quando a gente fala então da E. coli stack, então essa sigla stack está relacionada à presença de toxinas que vieram, né, foram descritas primeiramente em um outro grupo de bactéria, que é Shigella, Cia. Então, a gente não sabe muito bem se essa toxina estava presente na E. coli ou ela absorveu uma informação ou DNA que estava no ambiente que veio desse grupo de bactérias. Então, só sabe-se que existe cepas, né? Como a gente tem do coronavírus, diferentes tipos de cepa, a E. coli também tem algumas cepas que têm essa capacidade de produzir essas toxinas. E qual é a vantagem para a bactéria produzir essa toxina? Justamente uma vantagem competitiva no ambiente, dela poder conseguir eliminar ou evitar que outras bactérias cresçam juntamente com ela, então ela diminui um pouco a competitividade para ela se desenvolver e também evita a predação de outros animais, né? Então nós não temos olfato apurado, mas alguns animais podem de repente identificar o cheiro, a presença de eventualmente de alguma toxina ali, e aí não ingerir aquele alimento e não ingerir a bactéria. Então, também é um mecanismo de diferença muito comum. Todas essas espécies que produzem toxinas estão relacionadas com a vantagem competitiva e diminuir a predação, que ela seja um alimento de um outro organismo. O que ela causa para a gente? Então, o nosso organismo pode desencadear vários fatores, mas os mais eh, graves estão relacionados então, a essa síndrome hemolítico urêmica. Então, ela vai causar ali danos aos rins, pode causar dano ao fígado também, e aí causar que esses órgãos parem de funcionar e aí comprometa todo o organismo. Então, essa infecção, ela pode ser contraída através de alimentos contaminados ou amostras ambientais, né? Se uma criança ou um idoso que tem um sistema imunológico mais comprometido, né, não consegue muito bem lidar com infecções bacterianas, coloca a mão no chão, em algum lugar que está contaminado com essa bactéria, ou compra uma verdura que não foi higienizada da forma adequada e aí utilizou algum adubo orgânico ali, eventualmente a gente pode ter esse tipo de bactéria e por isso é importante sempre sanitizar as verduras que a gente compra antes do consumo. Então ela pode ingerir, essa bactéria vinha produzir essa toxina, né? Ou essa bactéria pode estar no alimento já produzindo essa toxina e desencadear esse tipo de reação mais severa. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, só contar, né? Que mesmo uma empresa grande como a Nestlé, tem muitas unidades, a gente tem esse tipo de problema. É um tipo de problema dentro da cultura food safety, da segurança alimentar, que deve ser combatida. As empresas, então, né, no caso da Nestlé, eh, anunciou que vai investir bilhões em todas as plantas do mundo para melhorar essa questão do controle da qualidade. Isso deve ser feito também por todas as outras empresas. Então, a Fugini, que é uma marca grande, a Nestlé, inclusive, se você trabalha em alguma indústria alguma empresa
da indústria de alimentos, né, principalmente na parte de controle de qualidade, na parte de produção, fique muito atento às regras de condição higiênico-sanitária, a parte de higienização e também a parte de controle. Compartilhe esse material com os outros colegas para que eles fiquem sabendo dessa questão. E também aproveita aí para poder deixar o like e deixa no comentário aqui se você já teve algum tipo de contaminação na sua empresa pela presença de E. coli e também pela presença de E. coli e STEC, são essas cepas que podem produzir toxinas. Então, um abraço e até o próximo vídeo.